Bom domingo, boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Hoje domingo, dia de gravação, amanhã também, que é o estendido, e na quinta. Nesses 2 dias nós vamos fazer que nem na quinta passada. Vamos tentar lançar os vídeos já de tarde e de noite um vídeo mais curto. E segunda, quarta e sexta é o do Peter, voltado mais para Santa Catarina. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam e recomendem. Então aqui nós vamos ter o que já aconteceu. A anomalia de chuva até o dia 6 de junho. Dá para ver que na enorme área do Brasil está com chuva abaixo do normal. Até que deu uma chuvinha boa aqui nessa área aqui de Minas, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Algumas áreas aqui na Bahia. Por quê? Porque são regiões que nessa época do ano chove muito pouco. Se chove tipo 10 milímetros, se choveu 12, 13, já é acima da média, mas continua ainda faltando muita chuva. Está longe do ideal. E na temperatura também nós vemos que praticamente o país inteiro está... Isso aqui é da primeira semana, ou seja, os primeiros 7 dias, os últimos 7 dias, que pegaria o dia 31 e até o dia 6 de junho. Dá para ver que, por enquanto, está acima do normal. Isso também indica o quê? Se está assim acima do normal e é para terminar um pouco acima, ele não vai continuar esquentando. Significa que logo nós vamos ter a entrada de 1 ou 2 massas de ar frio que vão provocar algum processo de friagem nessa região aqui do país, que pega aqui o Sudeste, Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e menor chance aqui a divisa com o Pará. Isso indica o quê? Se tu tens uma projeção de 1 grau ou mais acima da média e nós já começamos com temperaturas muito acima do normal, normalmente os modelos não erram muito nesse sentido. Então indica o quê? Que vai ter que ter queda de temperatura. Então, como ainda vai continuar por mais alguns dias, mais 2, 3 ou 4 dias assim mais quente, então provavelmente ao longo da próxima semana, que já aqui está indicando, ali por quinta, sexta e o outro fim de semana, teremos queda de temperatura. Antes da previsão, vamos ver aqui a imagem do radar. Primeira imagem satélite, já que está aqui à mão, a gente vê o quê? A frente fria passando aqui pelo oceano e áreas de instabilidade associadas a ela, que pega um pedacinho da Argentina, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e logo vão avançar aqui em direção a São Paulo. Isso a gente observa bem aqui na parte do radar. Ó, tem áreas de chuva aqui na região do Paraguai, Caguaçu, Coronel Viedo, partes dessa região, Curuguatai, toda essa área aqui, e também pegando aqui o extremo sul do Mato Grosso do Sul, tem inclusive algumas trovadas fortes nesse momento, e está atravessando aqui o Paraná agora, já pegando Moarama, Campo Mourão, em direção a Cianorte, Toledo, Marechal Cândido Rondon. E quando a gente vem aqui, diminuindo aqui, vamos mais para o sudeste, nós temos o quê? Algumas áreas querendo formar alguma chuvinha aqui entre São Paulo e aqui a divisa com Minas Gerais, na divisa aqui do Rio com Minas também. Então, alguma coisinha está começando a se formar nessa região. E pegando aqui o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Isso a gente observa agora aqui na previsão de hoje, ó. Continua com aquelas chuvas normais aqui no norte, principalmente no noroeste e norte do Amazonas, Roraima, boa parte do estado. Diminuiu bastante a chuva aqui no centro-norte do Pará, pelo menos de hoje para amanhã. Aqui no Amapá, a chuva fica mais na parte do litoral do Amapá, desde aqui próximo da foz do Amazonas até a divisa, até a fronteira lá com a Goiânia. Então nós temos aqui uma condição de tempo assim um pouco mais instável. Nas outras áreas é mais nuvens do que chuva. Belém, mais nuvens do que chuva, provavelmente pancadas ou no final da tarde e noite hoje ou amanhã. O centro-sul do Pará, tempo bom. Tocantins, tempo bom. Aqui boa parte do Nordeste também. Mato Grosso, tempo bom. Tem essas manchas aqui que é mais nebulosidade do que propriamente chuva. É bem provável que não chova. Então toda a área do milho safrinha do Mato Grosso está com tempo seco. Tempo seco em Goiás, Tocantins. Boa parte de Rondônia com tempo seco. Só alguma coisinha aqui no norte, próximo ao Amazonas e o Acre e a Bolívia, que pode ter alguma pancada isolada, seja hoje à tarde ou amanhã. Aqui no Mato Grosso do Sul, depois a gente detalha mais quando vem aqui para o sudeste. Aqui no Amazonas, a metade oeste tem pancadas de chuva, incluindo a região de Manaus, pancadas bem isoladas, e a parte leste e sul do Amazonas,
pouco ou nenhuma chuva. O Acre é mais nebulosidade do que chuva. A Bolívia, novamente, continua chovendo mais na área do próximo à cordilheira e na cordilheira mesmo. Na parte da selva da boliviana é mais nuvens do que chuva. Alguma coisa aqui na fronteira com o Paraguai, e aqui entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul está tendo algumas pancadas de chuva. No Peru, principalmente a parte da selva peruana e a selva equatoriana, colombiana, venezuelana, toda essa região aqui com pancadas de chuva entre hoje à tarde e amanhã. Uma boa parte dessa chuva aqui vai desembocar no Rio Negro e no Rio Solimões, que vão manter os rios ainda cheios por lá. Aqui mais especificamente, em Minas Gerais, alguma coisinha de chuva bem isolada aqui no extremo nordeste de Minas, talvez seja mais nuvens do que chuva. O Espírito Santo também mais nuvens do que chuva, talvez alguma chuva isolada. Boa parte de Minas também, nessa parte leste e centro-sul de Minas, está tendo já até alguma coisinha isolada aqui entre a divisa de Minas e São Paulo, mas é mais nuvens do que chuva em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Começa a ter alguma chuva, provavelmente entre hoje à noite ou decorrer da segunda-feira, que é aquela frente que a gente mostrou no radar, que está avançando aqui entre a divisa com o Paraná, sul e litoral de São Paulo. Boa parte do interior paulista, tempo seco nesse domingo e provavelmente segunda-feira. Para o Mato Grosso do Sul também, o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, tempo seco, da altura aqui de Campo Grande para baixo, onde tem chuva, principalmente aqui na fronteira com o Paraguai e no sul do estado, que já está tendo chuva agora e talvez ainda tenha alguma coisinha também na segunda-feira. Então essa região aqui onde está tendo alguma condição melhor da área do milho safrinha, o centro-sul do Mato Grosso do Sul que está tendo uma situação melhor de chuva, assim como o Paraná e parte do Paraguai. Aí de hoje até quinta-feira, vocês veem que aumentou bem a condição de chuva aqui na parte norte do país. Pega aqui a foz do Amazonas, o centro-norte do Pará, o Amapá é todinho, principalmente o litoral, mas o interior do Amapá também, todo o estado de Roraima, a metade norte do Amazonas, principalmente o norte e noroeste do Amazonas, divisa com Roraima, e toda essa parte aqui em volta de Manaus também. Então na terça, quarta e quinta, pancadas de chuva, avança um pouquinho aqui no sul do estado. Nesse centro-sul aqui do Amazonas tem pouca chuva. No centro, para o oeste e sudoeste do estado, pancadas de chuva entre terça, quarta e quinta-feira. Aqui no Acre, a metade oeste do Acre também melhora, a parte aqui sul do Acre já não tem tanta chuva. Rondônia praticamente não muda muita coisa. A mudança que a gente vê aqui é o Mato Grosso do Mato Grosso, onde provavelmente entre terça ou quarta-feira teremos a aproximação da frente passando com alguma instabilidade aqui na região do Pantanal Mato Grossense, a região de Cuiabá, Cárceres, talvez alguma coisinha em Primavera do Leste, toda a divisa com o Mato Grosso do Sul e fronteira com a Bolívia pode ter algumas pancadas de chuva. Na imensa área do milho safrinha, muito pouca chuva. A área de Sorriso, Sinop, em direção à Alta Floresta, aqui a parte norte e leste do Mato Grosso continua com tempo seco. Nessa área aqui, de repente, ali na quarta ou quinta-feira, talvez alguma pancada muito isolada, mas na imensa área do milho safrinha no Mato Grosso continua com o tempo puxando mais para o tempo seco. Aumenta a condição de chuva na Bolívia, principalmente no centro-sul do país, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na parte norte, no norte do Paraguai e aqui na fronteira ainda tem alguma chuva talvez na terça. Aqui também na região do Peru, da cordilheira em direção ao Brasil, tanto na Bolívia quanto no Peru tem chuva, no norte do país, Equador também, e aqui os países que fazem fronteira com a parte norte do Brasil. Nessa parte aqui, ó, algumas pancadas de chuva aqui na região do sul e sudoeste de Goiás, se aproxima alguma coisinha de Goiânia, talvez uma nebulosidade ou alguma pancadinha de chuva. Então, o sul e sudoeste de Goiás pode ter alguma chuva. O Triângulo Mineiro, finalmente, pode ser que tenha alguma chuva entre terça, quarta ou quinta-feira, avançando aqui desde o Triângulo Mineiro, indo até a divisa com o Espírito Santo, ao sul de BH, toda essa parte sul de Minas, melhora a condição de chuva aqui na área do Café, na parte sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, começa a ter alguma condição de chuva isolada entre terça, quarta ou quinta-feira no Espírito Santo, Rio. Não é esses 3 dias que vai chover. Dentro desses 3 dias vamos ter alguma chuva, talvez mais ali entre quarta e quinta-feira, melhorando um pouquinho aqui na parte leste de Minas.
O centro-norte e noroeste de Minas, tempo seco, incluindo o BH, se tiver chuva é coisa muito isolada. Assim como a metade norte de Goiás, Tocantins também, tempo seco. O interior paulista começa a ter condição de chuva, especialmente aqui o extremo oeste de São Paulo, entre terça, quarta e quinta. Melhora até um pouquinho aqui no norte e noroeste de São Paulo, na área do café também, vai ajudar um pouco o pessoal da cana. Não é chuva para acabar com a estiagem, é chuva para minimizar um pouco, aliviar um pouco, melhorar a qualidade do ar, evitar algum foco de incêndio ou diminuir os que tiverem, dar uma pequena ajuda em pastagem, na cultura da cana, na cultura dos citros, alguma cultura que esteja ainda em andamento, seja milho, soja, feijão, que ainda estiver em andamento, também dá um auxílio aqui. Para quem quer fazer os plantios de inverno, trigo também vai dar um auxílio nesse sentido, principalmente aqui no centro-sul de São Paulo. Então dá uma melhorada na chuva, pegando a capital paulista também, provavelmente entre terça, quarta e quinta-feira. Alguma trovada forte nesse período até não dá para descartar, entre terça ou quarta na passagem da frente fria. Amanhã à noite, terça ou quarta-feira. No Mato Grosso do Sul, bons volumes de chuva avançando aqui em direção a Campo Grande, o norte do estado que está tão seco, o nordeste do estado divisa com o Goiás, com o Mato Grosso. Então quase todo o estado do Mato Grosso do Sul vai ter uma situação melhor de chuva ao longo dessa semana. Então entre hoje, segunda, terça, quarta e quinta, teremos aí uns volumes bons de chuva no Mato Grosso do Sul que vão dar uma ajuda muito grande na pecuária, em relação à pastagem. Algumas lavouras de milho podem ter um auxílio nesse sentido, não é o ideal, mas porque para muitas lavouras já é tarde, o prejuízo já foi, ou talvez apenas evite de ser um prejuízo total, mas ajuda, auxilia e também ajuda no combate a algum foco de incêndio. Aqui no Paraguai também, a chuva engrossa um pouco mais aqui, talvez entre terça e quarta-feira, nessa região aqui mais para terça, nessa parte centro-leste do Paraguai. E aqui no milho safrinha do Paraná também. E nos próximos 10 dias, a gente vê que continua com bons volumes de chuva aqui na parte centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas. Melhora um pouco a chuva aqui no Acre, principalmente a parte oeste. Uma pequena melhora aqui na parte oeste de Rondônia, pouco ou nada nessa parte. No Mato Grosso até aparece algumas pancadas de chuva, provavelmente entre o fim de semana ou semana que vem, sem ser essa outra. Algumas pancadas isoladas de chuva na área do milho safrinha. Melhora um pouco aqui da altura de Sinop, Sorriso para baixo, Primavera do Leste. Então, essa semana que vai entrar agora é um pouquinho melhor em termos de alguma chuva em algumas áreas de milho safrinha no Mato Grosso. Mas os volumes são muito baixos, em torno de 5 a 10 milímetros em um ponto ou outro, algumas áreas abaixo disso. É melhor do que nada. Até no Tocantins aparece alguma chuva ou possibilidade de alguma chuva dentro desses 10 dias de hoje, dia 6 até o dia 15. Dentro dessa quinzena agora de junho, alguma chuva pode aparecer aqui nessa região do quase Tocantins, tirando o extremo norte que ainda tem um pouquinho melhor. Até aqui Goiás, região de Brasília, Goiânia, pode ser que haja alguma pancada de chuva, 1, 2 ou 3 dias com chuva dentro dessa quinzena, primeira quinzena de junho. Pegando aqui também o sul de Goiás, a divisa com Minas, enfim, o Mato Grosso aqui já é uma boa parte que vai ocorrer nessa semana. Nos outros 10 dias o mais provável é tempo seco, assim como também essa parte aqui da Bolívia, Peru. Tu vê que é da cordilheira para cá, em direção ao Brasil, em direção ao Oceano Pacífico, continua com tempo seco. O Equador também, algumas pancadas boas de chuva nesses próximos 10 dias aqui na selva equatoriana e na Cordilheira dos Andes. Assim como também aqui na Colômbia, na Cordilheira, chuva ou neve, e nessa parte mais equatorial aqui, bastante chuva na Colômbia, no sul da Venezuela, Roraima e aqui nos outros países que fazem fronteira. Aqui no Sudeste, tu vê que São Paulo melhora um pouquinho de nada dentro desses próximos 10 dias, ou seja, do dia 6 de junho até o dia 15 de junho, nós teremos alguns dias com chuva na metade sul e leste de Minas, até mesmo aqui no norte e no oeste de Minas pode ser que haja 1 ou 2 ou 3, 1 ou 2 dias com alguma pancada isolada de chuva, a região de Brasília, Goiânia, até mesmo aqui no interior da Bahia, que é uma região que normalmente não chove, aqui no extremo nordeste de Minas, divisa com o sul da Bahia, o Espírito Santo também vai ter algumas pancadas de chuva dentro desses 10 dias, assim como o Rio de Janeiro, o litoral paulista, o estado de São Paulo como um todo dá uma pequena melhorada,
mas ainda com pouca chuva na metade norte e noroeste do estado, pouca chuva, mas pelo menos está indicando, vamos dizer assim, essa primeira quinzena de junho, que normalmente é muito seco, pode ser que tenha uma situação um pouquinho melhor em termos de chuva, não para resolver problema de água, apenas para ajudar na pecuária, ajudar lavouras de cana, também na parte do café, alguma coisa de pastagem e para quem quer plantar alguma coisa de trigo, alguma cultura de inverno. Tanto que aqui quando a gente vê, aqui o Mato Grosso do Sul também, uma boa, que nem eu falei, uma boa parte dessa chuva do Mato Grosso do Sul e Paraguai vão ocorrer nesses primeiros 5 dias. Os outros 5 dias são mais para tempo seco. Aqui a anomalia, em 10 dias tem de normal abaixo da média nessa região, aqui no sudeste fica acima da média, só que um detalhe, acima da média, em cima de um valor baixo. Normal é chover 15, 20, 30 milímetros, talvez chova um pouquinho mais, 35, 40. Resolve o problema da estiagem? Não. Ameniza um pouquinho. Ajuda principalmente na pecuária, em termos de pastagem, e também ajuda quem tem lavouras de cana ou pomar de café. Então, nesse sentido, ajuda principalmente aqui o sul de Minas, o leste de Minas, Espírito Santo, o Rio, todo o estado de São Paulo, finalmente dá uma situação um pouquinho melhor, só que é uma época que chove pouco. Mas mesmo que seja 10, 20 milímetros só a mais do que o normal, já é uma grande coisa que vai ajudar aqui na parte sul, que estão preparando, já devem estar começando o plantio do trigo. Também aqui, não sei se aqui no oeste também o pessoal não planta alguma coisa de inverno. Aquele pessoal que for plantar o trigo, dividam em 2 etapas. Por quê? Porque vamos ter algum problema com geada lá na frente, ou com períodos de pouco ou excesso de chuva também lá na frente. Então dividam, se a pessoa tem de repente 100 hectares de trigo para plantar, plantem 50 agora e 50 o mais tarde possível, para ficar um pouquinho distante um plantio do outro, para que não haja problema nos dois. De repente os dois vão dar bem, porque perder os dois já fica mais difícil. E o Mato Grosso do Sul também está indicando chuvas acima do normal, assim como o sul do Mato Grosso, mas na grande área do milho safrinha, é a chuva normal, que nessa época do ano é praticamente nada. Como tem muitas lavouras com 15, 20 dias de atraso, que ainda vão avançar dentro de julho, o risco de perda é grande. A perda do Mato Grosso já deve estar girando aí entre 15% e 20%, deve aumentar um pouco mais. Então o prejuízo no milho safrinha esse ano no Brasil vai ser muito grande. A safra estimada em 80, 90 milhões de toneladas já está em 62 e com certeza vai ficar entre 40 e 50, porque ainda temos o risco de geada pela frente. Aqui nos países vizinhos, Peru e Bolívia também está indicando chuvas acima do normal, assim como parte do Paraguai. Tomara que venha, porque tem indicado chuva, mas em algumas localidades a chuva tem passado sem nada. Vamos ver se dessa vez não falha. Para amanhã vamos ter o quê? Nessa grande área aqui, aquele calor habitual, mínimas entre 20 e 25 graus. Um pequeno refresco aqui no sul de Rondônia, algumas áreas aqui do Mato Grosso, principalmente o centro-sudeste, com mínimas entre 16 e 18 graus, grande parte de Goiás com temperaturas mínimas entre 14 e 18, Minas Gerais, muitas cidades, principalmente aqui no centro-sul, com mínimas abaixo de 10 graus, o Mato Grosso do Sul, não, assim, ainda começando a cair a temperatura ao longo dessa segunda, que vai começar a entrar ar frio, assim como Paraguai e sul da Bolívia. Aqui a gente vê, no centro-sul de Minas, temperaturas mais baixas, provavelmente toda essa faixa aqui mais cor-de-rosa do mapa está indicando chuvas aí, temperaturas mínimas abaixo de 10, principalmente aqui na Serra da Mantiqueira, onde pode ter valores abaixo de 5, friozinho também aqui na Serra do Espírito Santo, na Serra do Rio, algumas áreas aqui de São Paulo, BH provavelmente com mínimas aí entre 12 e 15 graus, Vitória entre 17 e 19, Rio de Janeiro entre 16 e 18, e Grande São Paulo variando aí de 12 a 15 graus, um pouco mais frio, mas nas áreas mais rurais de São Paulo. Campo Grande ainda fica quente, em torno acima de 20, Cuiabá em torno acima de 20, Goiânia provavelmente entre 14 e 16 e Brasília também. À tarde, calor, principalmente nessa grande área aqui onde chove pouco. Nessa área aqui pode ter máximas de 32 a 35 graus, de 33 a 36 aqui em boa parte do Tocantins, aqui em boa parte de Goiás de 28 a 32, Brasília abaixo de 30, Goiânia
perto acima de 30, esse norte de Minas também quente, o Mato Grosso como um todo quente, Cuiabá provavelmente uns 32, 34 graus, Campo Grande também acima de 30, começa a esfriar aqui no sul do Mato Grosso do Sul, calor em toda a parte baixa da Bolívia, Peru e países vizinhos, mais frio na cordilheira, começa a esfriar em parte do Paraguai. Que a gente vê aqui, o Paraná esfriando, o sul do Mato Grosso do Sul começa a esfriar, nessa região aqui não passa muito de 24, 25 graus, esfria no litoral de São Paulo, sul de São Paulo, capital paulista, talvez não passe muito de 22, 24 graus, dá mais esfriada, o sul de Minas também de 20 a 24 graus, refresca aqui na capital fluminense, talvez não chegue a 30, na Serra também, no sul do Rio, em Vitória acima de 30, calor aqui no norte de Minas, de 30 a 34, e aqui no Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Triângulo Mineiro também, ainda com calor de 30 a 32 graus em vários locais, assim como essa grande área aqui de São Paulo, de 28 a 32, nessa área aqui até 33, 34, não dá para descartar. Esfria um pouco mais na terça e quarta-feira, cai a temperatura no Rio, cai em Vitória, fica um pouquinho mais fresco nessa área, esfria em boa parte de São Paulo, diminui as máximas, diminui também aqui em boa parte do Mato Grosso do Sul. Então, nessa semana, dá uma esfriada nessa região aqui, com máximas mais comportadas. Para os próximos 10 dias, está indicando o quê? Uma diminuição da temperatura nessa faixa aqui. Aqui, consequência de uma massa de ar frio, ou uma ou duas massas de ar frio, que podem provocar o fenômeno da friagem, agora entre o fim dessa semana que vai entrar, ali pelo dia... Vamos ver lá pelo dia 10, 11, 12 para frente, e uma possível outra massa chegando depois do dia 18, 20. Então, no final da primeira quinzena, segunda quinzena de junho, nós vamos ter uma, duas ou até 3 massas de ar frio entrando nessa região aqui do país, provocando a friagem que pega o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, parte do Mato Grosso do Sul, e também avançando aqui por São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e talvez sul de Goiás. Então, esse mês não vai passar sem uma queda de temperatura. Então, aí o comércio entra com a criatividade. A partir dessa semana, já comece a melhorar a vitrine com alguma roupa de frio, porque vai ter queda de temperatura nessa semana e início da outra semana. Não é aquele friozão, mas qualquer frio sempre ajuda no comércio nesse sentido de dar um auxílio na parte de venda, melhorar. Então, para a agricultura, vai dar uma melhorada. Para o milho safrinha não dá para dizer, porque muitas lavouras já estão com um prejuízo irremediável, mas qualquer chuva é sempre bem-vinda. Para uma outra lavoura deve ajudar. O interior de São Paulo também ajuda aqui no plantio do trigo, assim como aqui nessa parte do Paraná. O Paraguai também pode ter uma ajuda nessa semana com alguma chuva que venha ajudar alguma lavoura que esteja numa situação muito ruim. E no Mato Grosso, apesar de pouca chuva, mas pode ser que dê uma esperança nessa faixa central aqui do estado, com alguma chuva nesse sentido e uma temperatura diminuindo também. Primeiro esquenta, vai ter tardes bem quentes aqui nessa segunda, terça, quarta e quinta-feira. Talvez caia a temperatura nessa região aqui, provavelmente no final dessa semana. Cuiabá deve ter alguma queda de temperatura, provavelmente ali pelo dia 13 ou 14 de junho. Talvez um pouco antes, um pouco depois. Mas acompanhe o nosso canal aqui, atualizamos domingo, segunda e quinta, eu para o Brasil e o Peter segunda, quarta e sexta. Então acompanhe o nosso canal, se inscrevam, recomendem e dê uma ajuda para a gente. Um abraço a todos, um bom domingo a todos, voltamos amanhã segunda. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.